adaptando o seu treino. Eu posso fazer 2 sessões de treinamento por dia? Observe a postagem de hoje e conclua a respeito. Você pode realizar 2 treinamentos por dia, 2 sessões de treinamento por dia? É possível. Isso é uma estratégia adequada ou pode ser uma estratégia inadequada? Isso depende de vários fatores e nossa estratégia hoje aqui no Treino em Foco é tentar refletir com vocês e raciocinar com vocês alguns aspectos referentes a essa questão de fazer 2 treinamentos por dia. Vamos pensar primeiramente em uma sessão única de treino. E nessa sessão única de treino, digamos que ela perdure em torno de 40 minutos, 50 minutos ou 60 minutos. Digamos, uma sessão de treino de musculação. Se os últimos exercícios dessa sessão de treinamento você já não possui uma capacidade adequada de treiná-los, ou seja, o rendimento em executar e treinar esses últimos exercícios da sessão está caindo, está diminuindo, talvez possa se tornar uma boa estratégia quebrar essa sessão de treino em 2 treinamentos por semana, ou em 2 treinamentos durante o dia. Uma outra possibilidade é, você é atleta de uma determinada modalidade esportiva e você realiza esse exercício técnico com bola dessa modalidade esportiva e depois realiza um treinamento físico. Você percebe que após o treinamento técnico, tático com bola, você percebe que o rendimento, a performance no treinamento físico decai. Aí cabe também uma possibilidade, talvez muito positiva, de executar 2 treinamentos por dia, 2 sessões de treinamentos por dia. Uma seria o técnico tático com bola e o outro turno, o trabalho físico especificamente sendo desenvolvido. Dessa forma, você estaria qualificando a capacidade de performance em treinar e executar esse treinamento físico em específico. Essa é uma questão que nós temos que perceber e raciocinar sempre. São opções. Agora, o que nós temos que entender é quando uma sessão de treinamento está muito grande e os últimos exercícios dessa sessão de treinamento não estão sendo feitos a contento, com a performance adequada, talvez é o caso de não aumentarmos a carga, ao invés de pensarmos em dividir. Porque ao dividirmos essa única sessão de treinamento em 2 sessões de treinamento diferentes, nós podemos chegar à conclusão que a segunda sessão de treinamento ela pode sofrer um efeito da primeira sessão. Ou seja, o exercício ou os exercícios realizados na primeira sessão de treinamento acabam desgastando tanto questões fisiológicas, orgânicas, que não conseguem ser adequadamente recuperadas para a segunda sessão. Mesmo que você treine, por exemplo, no turno da manhã, a primeira sessão de treino, e a segunda sessão de treino seja à noite. A pergunta é, esse período transcorrido entre a manhã e a noite foi capaz de recuperar os seus sistemas fisiológicos a ponto de a segunda sessão de treinamento aumentarmos a capacidade de rendimento na segunda sessão de treinamento? Se isso não ocorrer, dividirmos, racharmos uma única sessão de treinamento em 2, em turnos diferentes, passa a não ser uma estratégia tão interessante, já que ao fazermos isso, a segunda sessão de treinamento ela está sendo diminuída a sua capacidade de performance, de execução, de treinabilidade, devido ao desgaste gerado na primeira sessão. Então, se nós pensarmos, por exemplo, aqui estamos raciocinando com exemplos para podermos evoluir na linha de raciocínio. Se nós pensarmos num treinamento no turno da manhã, em zona lipolítica, visando emagrecimento, nós vamos verificar que esse treinamento é de intensidade baixa e pode ser um volume até adequado, um tempo até significativo. Então vamos imaginar 40, 50 minutos de treinamento aeróbio de corrida, onde nessa corrida você está treinando entre 50% a 65% da sua capacidade máxima, então fomentando zona lipolítica de consumo energético visando emagrecimento. Esse treinamento, para uma pessoa bem condicionada, não gera um desgaste fisiológico tão significativo, já que o substrato básico energético para o treinamento passa a ser ácido graxo, passa a ser gordura corporal, não desgastando, portanto, de uma forma significativa, a princípio, glicogênio muscular e outras variantes fisiológicas, por exemplo, gerando um desgaste muscular muito exacerbado e nenhuma elevação, por exemplo, da temperatura corporal muito grande, já que o trabalho é de magnitude de intensidade leve e moderada, 50% a 65% da capacidade aeróbica máxima do indivíduo.
Esse treino sendo realizado de manhã, muito provavelmente à tarde e à noite você terá condição de realizar um outro treinamento, até um treinamento de intensidade mais forte, como por exemplo uma musculação para hipertrofia, sem grandes desgastes para esse treinamento, sem onerar negativamente esse treinamento de força por ter feito um treinamento aeróbico visando emagrecimento de manhã. Isso depende muito do seu nível de condição física e como você vai se adequar a essas questões de carga, mas é uma possibilidade de raciocinar. Agora, se nós pensarmos que esse treinamento de manhã é um treinamento aeróbio visando ganho cardiovascular e você optou por fazer um trabalho intervalado, onde você vai intervalar as cargas, se nós pensarmos, por exemplo, em esteira, você está intervalando tiros na esteira de 1 minuto, 2 minutos a 14, 15 km por hora e recuperando em trotes a 8, 9, 10 km por hora. Claro que isso é um indivíduo que já deve ter uma boa condição aeróbica para conseguir conduzir um treino intervalado nessas condições na esteira. Estou aqui raciocinando com apenas um exemplo para nós desenvolvermos a linha de raciocínio. Digamos que esse treinamento intervalado ele perdure por 20 a 25 minutos. Esse treinamento intervalado nessas condições de treino muito provavelmente irá gerar um desgaste, um consumo de glicogênio muscular bem significativo. Poderá ter também um desgaste muscular relativamente significativo. Tais desgastes poderão onerar o seu treinamento de hipertrofia que você, por exemplo, irá fazer em outro turno à tarde ou à noite, já que o treinamento feito de manhã teve uma carga muito forte de exercitação. Essa é uma questão para ser pensada, para ser raciocinada durante o treino. Será que o primeiro treinamento feito ele onera a condição de treinabilidade no segundo? Então nós podemos pensar que você optou por um treinamento intervalado, buscando uma lógica interessante do EPOC, que nós já discutimos aqui no Treino em Foco. O treinamento intervalado tende a trazer um gasto de energia e de oxigênio pós-treino bem significativo e com isso também está contribuindo com o seu emagrecimento. Então você, nessa situação, optou por um treinamento intervalado, primeiramente pelo ganho de VO2 que esse treinamento é capaz de produzir, pelo ganho aeróbico que esse treinamento intervalado é capaz de produzir e por isso ele é intenso, e também pela geração de um EPOC significativo que possa ficar perdurando algumas horas pós-treino e gerando um consumo de gordura significativo no pós-treino. Essa é uma opção, só que essa opção está adequada se nós pensarmos única e exclusivamente no primeiro treino, o treino da manhã. Se esse treino da manhã está interferindo de forma significativa no segundo treino, no treino da tarde ou da noite, pensando, por exemplo, em uma hipertrofia muscular, poderíamos pensar em um treinamento técnico tático com bola para um jogador de vôlei, para um jogador de basquete, para um jogador de handebol, ou qualquer outra atividade, um lutador de qualquer arte marcial que vai fazer o seu treinamento à tarde ou à noite. Talvez, e muito provavelmente, esse treinamento realizado de manhã vai angariar em déficits, tanto do ponto de vista energético quanto muscular, que podem interferir nesse treinamento à tarde e à noite. Então isso tem que ser pensado, isso tem que ser verificado, isso tem que ser monitorado por você. No momento em que você dividiu o treinamento em duas sessões durante o dia, você tem que observar particularmente, principalmente, o rendimento do segundo treinamento. Se os dois treinamentos que eram realizados juntos, ao serem separados, melhoraram a produção de rendimento do treinamento, sem um interferir no outro, ótimo. Essa estratégia sua de rachar o treino em dois momentos está se tornando produtiva. Se essa estratégia está sendo dificultando o treinamento e levando ao treinamento a uma eficiência menor, essa estratégia deve ser então interrompida. Então cabe aí um bom monitoramento, um bom planejamento antes de se executar, vir a se executar em si essa estratégia, planejar adequadamente isso, pensar em todas as valências e variáveis intervenientes, planejar e no momento de executar, realizar um monitoramento, ficar avaliando o tempo todo se isso está sendo benéfico ou não para o seu treinamento. Então um monitoramento que você poderia fazer se você, por exemplo, é um lutador de MMA, é um lutador de qualquer arte marcial, é treino pela manhã, o treino à noite. Qual é o rendimento desse meu treinamento à noite? Eu consigo ainda fisicamente ter um bom rendimento da luta em si, que eu treino à noite? Se eu continuo tendo um bom rendimento, a estratégia está sendo positiva e ela pode ser continuada ao longo do tempo. Essa é a ideia de discussão do Treino em Foco de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando, a gente solicita sempre que vocês nos ajudem a divulgar o nosso material para os seus amigos, familiares, para os seus colegas de academia, para que mais pessoas possam ter contato com as informações que nós passamos e mais pessoas então possam qualificar os seus treinamentos e discutir de uma forma mais qualificada assim com o seu coach, com o seu treinador, com o seu personal training, chegando a uma eficiência maior no treinamento. Esse
é o nosso objetivo, poder qualificar a todos para raciocinar melhor os treinamentos e chegar a treinamentos mais qualificados, treinamentos mais eficientes nos programas que vocês vêm executando. Era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima semana. Grande abraço, até lá. Bom, pessoal, zona lipolítica para trabalho aeróbico, qual é a ideia disso? É uma intensidade tal do exercício físico aeróbio que permita um favorecimento do consumo da gordura corporal, ou seja, onde um percentual significativo de gordura passa a ser a fonte de